Este é um momento especial, é um momento onde nós nos reunimos com um só objetivo. Quando eu entrei no ônibus ali, era um pouquinho mais de 6h30, a minha oração é para que aqueles que subissem no ônibus, subissem com o propósito de adorar o Senhor. Para aqueles que chegassem nesse tempo com uma outra condução, ou mesmo sem nenhuma condução, com as próprias pernas, entrassem nesse templo com um só desejo de adorar e bendizer o nome do Senhor. Como é bom ter essa experiência de, junto com os irmãos, adorar ao Senhor. Como é preciosa essa experiência de adorar ao Senhor. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Jó capítulo 42. Você tem desejado mais de Deus? Você quer conhecer a Deus? Você tem desejo de entrar na presença do Senhor para adorar? Você tem dado glórias e louvores àquele que está assentado sobre o trono? A sua vida, ela expressa essa adoração? Interessante que foi isso que nós cantamos aqui. Se nós não temos feito isso, nós mentimos. Mas é interessante também que nós temos a oportunidade de nos arrepender, né? E de ter um novo modelo de vida. Quando eu pus o título nessa lição de hoje, simples essa lição, mas conhecendo a Deus. E depois, quando eu estava ali sendo ministrado nesta canção, porque eu comecei a querer adorar a Deus, mas eu vi que o Senhor estava tratando o meu coração, que eu precisava ter realmente o desejo de conhecer a Deus. É interessante que eu não conheço a minha esposa ainda, tudo que eu precisava conhecer. A gente está casado há 30 anos. Agora, alguns dizem, eu conheço a Deus e me basta. Como? Como conhece a Deus? Se num casamento você ainda tem coisas para conhecer do seu cônjuge, depois de muitos anos, como nós afirmamos que realmente conhecemos a Deus? Jó 42, 1 diz a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Amém? Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é a maravilha das nossas vidas. Senhor Deus, a tua palavra pode nos tirar, Senhor Deus, do erro e nos colocar num caminho seguro. A tua palavra pode regenerar um homem, a tua palavra pode transformar um homem, a tua palavra pode salvar o homem da ira vindoura. No nome de Jesus Cristo, que a tua palavra venha e penetre nos nossos corações essa noite e produza o efeito para que ela foi liberada. Senhor Deus, nós sabemos que tu és soberano sobre todas as coisas e que nada pode resistir à tua palavra. Então nós nos submetemos aqui, Senhor Deus. Nós nos submetemos à tua verdade. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor Deus. Ser propício a nós, porque somos pecadores e temos pecado contra o Senhor. Perdoa os nossos pecados,
Senhor Deus. Nos coloca na Tua presença agora, Senhor Deus, de maneira que possamos receber da Tua verdade, Senhor Deus, da maneira que possamos entender aquilo que o Senhor tem para revelar para nós, Senhor Deus, e de maneira que possamos agora ter uma nova atitude, uma atitude que leve louvor ao Teu santo nome. Senhor Deus, como nós precisamos de mudança de vida, como nós necessitamos de uma vida em Cristo Jesus. Faz um milagre, Senhor Deus, faz um milagre nesse povo essa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos nos deliciado com várias coisas das nossas vidas. Nós temos momentos prazerosos com os nossos familiares, nós temos momentos maravilhosos nos nossos trabalhos, nós temos momentos maravilhosos aqui na congregação dos santos, nós temos vários momentos, mas interessante, que a nossa prioridade, que o nosso maior desejo deveria ser conhecer a Deus. É interessante que conhecer a Deus não se trata apenas de ouvir falar de Deus, mas de ter um relacionamento profundo com Ele, através da sua palavra, através das experiências que Ele nos tem dado, através dos testemunhos que os irmãos têm relatado, e é muito interessante, através dos momentos de oração ao Senhor. Meus irmãos, Jó diz a palavra que era um homem muito rico, e ele era um homem rico, mas ele era um homem que vivia na presença do Senhor. É interessante que Deus mesmo afirma que o servo dele, o servo Jó, era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Características que o próprio Senhor fala a respeito deste servo. Este servo ele era tão cuidadoso que ele levantava de madrugada e sacrificava, dizendo ele: será que algum dos meus filhos pecou? Então ele ia à frente oferecendo sacrifícios ao Senhor. Porventura, se algum filho tivesse pecado, que o Senhor aceitasse esse louvor, esse sacrifício, essa oração e perdoasse os seus próprios filhos. É interessante que Jó então era um sacerdote do lar. Jó era um homem que ele tinha uma responsabilidade muito forte com o seu lar. Há coisas que nós não podemos resolver. Nós não podemos agora entrar naquele centro de cirurgia e fazer algo pela irmã Conceição. Você agora não sabe, talvez, onde o seu filho está. Talvez você sabe onde ele se encontra, mas não sabe o que está passando no seu coração e na sua mente. Talvez você não sabe se ele está ali numa conversa que não agrada ao Senhor, no seu Facebook, no seu WhatsApp, ou talvez lendo alguma coisa que não revela glória ao Senhor. Mas é interessante que as suas orações podem mover o coração de Deus. É interessante que este homem, ele era um homem que vivia na presença do Senhor, que tinha um relacionamento bastante forte com Deus. Aprove ao Senhor em um dia tirar tudo o que ele possuía, tirar também os seus 10 filhos. Aprove ao Senhor permitir que Satanás lançasse sobre ele uma enfermidade tão forte, que diz a palavra que ela ia da planta dos seus pés ao couro do cabelo. E é interessante isso, couro cabeludo, e é interessante isso, este homem não atribuiu pecado ao Senhor, e ele glorificou ao Senhor. Então nós olhamos para a nossa vida. Talvez você esteja pensando, a minha medíocre vida espiritual, e só aí eu já fico derrotado de ver as ações de Jó. Primeiro, antes de nada lhe acontecer, na prosperidade, glorificando a Deus, orando, dependendo, e mesmo tendo muita riqueza, não deixou de louvar a Deus com toda a sua vida. Depois, ele louva a Deus, mesmo Deus permitindo que tudo lhe fosse tirado, inclusive os seus 10 filhos, em um dia só, e depois a sua saúde, e este homem continuava glorificando a Deus. Então você pode falar, olha, eu nunca chegarei a esse nível, só que é interessante, Jó, ele ainda haveria de chegar a um nível de mais intimidade com Deus. As pessoas hoje batem no peito dizendo, eu sou cristão, eu pertenço a Cristo, mas talvez por não lerem a palavra,
não terem o cuidado de meditar na palavra, continuam tendo uma vida enganosa. Primeiro a eles mesmos, e depois a outras pessoas que estão perto e próximo dessa pessoa. Eu queria que você notasse algumas coisas. Jó, depois de ficar enfermo, ele recebeu 3 amigos que se diziam misericordiosos para com ele. E quando aqueles amigos viram a situação de Jó, diz que eles não conseguiram falar nada. E eles ficaram alguns dias ali chorando pela vida de Jó. Mas o problema foi esse, quando eles começaram a falar. Esses amigos detonaram Jó, atribuindo Jó pecado, atribuindo a Jó a distância de Deus, atribuindo a Jó aquilo que ele não tinha cometido. E esses 3 amigos passaram um grande período fazendo ali uma espécie de análise da vida de Jó. Análise da vida de Jó, mas jogando Jó, tentando jogar Jó ainda mais para baixo. E é interessante que Jó mantém a sua integridade. Jó, ele passa por um momento tão difícil que ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Ele não sabia o que estava ocorrendo com ele. Ele não tinha conhecimento de onde estava vindo tanta luta por ele, e por que haveria de ter tanta luta na vida dele. Mas é interessante que no final da sua luta, Jó ainda não havia sido curado, mas Jó tem então algumas revelações que mostram que ele conhece a Deus mais e mais durante a sua prova. Primeiro, a incontestável soberania de Deus. Meus irmãos, essa semana nós fomos, eu não sei, minha filha nem deu liberdade para me contar, mas nós passamos por um período difícil, onde nós tivemos uma sentença médica de que a Isabela estava com problemas, não havia crescido, não havia desenvolvido. Quando a minha filha me ligou, chorava um pouco, eu falei: filha, de quem é essa criança? De quem é essa criança? Meus irmãos, o nosso problema é esse. No meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, nós esquecemos quem governa todas as coisas, querendo nós ou não. Meus irmãos, muitas vezes nós olhamos para a nossa situação do país, e nós entendemos que não adianta eu orar pelo governo, não adianta eu orar pelo governo estadual, não adianta eu orar pelo governo municipal, porque o nosso país está degenerado. Você já ouviu falar da soberania de Deus? Você já ouviu falar que Deus pode mudar o coração de um governante? Você já ouviu falar que Deus, ele usa um ímpio chamado Ciro para começar ali a reconstruir? Você já sabia que Deus pode usar quem Ele quiser? Que Balaão foi para amaldiçoar e acabou abençoando? Você sabia que Deus pode usar um ímpio para fazer a obra dele? Você sabia que Deus pode fazer com que pedras façam o que nós não estamos fazendo? Você sabia que Deus é um Deus soberano e que nada resiste à sua palavra? Você sabia que Deus criou todas as coisas que você vê, e Ele não precisou de nenhuma matéria para criar, bastou a sua palavra, e Ele chama à existência aquilo que não existe, e nós estamos desesperados com situações que nos fogem do controle, porque nós não confiamos na perfeita, na incontestável soberania de Deus. Nós estamos vivendo uma fé rasa, uma fé inoperante, uma fé que não produz, porque nós, na verdade, não cremos no Deus a quem nós dizemos que servimos. Meu irmão, interessante, uma senhora foi visitar o meu pai. Há 1,5 semanas, atrás, meu pai estava numa cadeira de rodas. Um dia ele veio no culto, na terça-feira ele estava numa cadeira de rodas sem poder dar um passo. E quando ele melhorou um pouquinho, ele recebeu a visita de um casal lá da roça. E é interessante que hoje meu pai está andando. E a senhora que veio fazer uma visita está com derrame, internada. Nós não sabemos nada das nossas vidas. Eu não sei porque ele foi para a cadeira de roda, eu não sei porque teve derrame nela. Eu sei de uma coisa: Deus governa tudo. E quando aquele esposo disse a mim, eu fiz uma visita a eles ontem, e quando aquele esposo disse a mim que ele estava um pouco abatido, e é normal,
nosso coração se abate. Eu fiz questão de dizer a ele: Deus sabe todas as coisas. Coloque a sua confiança na soberania incontestável de Deus. Porque Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa palavra não é uma palavra, um bordão que devemos usar quando nós achamos que vai impactar alguém. Essa palavra devia entrar no nosso coração e produzir uma fé que ela seria acima dessas coisas que nós estamos vivendo. Nada, nenhuma circunstância deveria abalar a nossa fé, pois nada que o Senhor planejou pode ser frustrado. Toda a palavra dele vai e cumpre, diz Isaías 55. Cumpre aquilo que ele determinar. Eu e você precisamos entender que nós não podemos nada, mas aquele Deus a quem nós servimos pode todas as coisas, inclusive tirar a nossa vida e devolver para a glória eterna. É aquele que faz descer a cova, mas é aquele que faz viver aqueles que estão nele. Meus irmãos, se o nosso Deus é soberano, se Ele cuida de cada detalhe, se Ele conhece até os fios do nosso cabelo, quantos são, por que nós estamos nos desesperando diante das circunstâncias? Eu nunca vi uma época em que nós temos tantas coisas para nós adquirirmos, mas que as pessoas estão tão decepcionadas com aquilo que têm. As pessoas não estão satisfeitas com o que têm, elas querem sempre mais, elas estão buscando sempre mais. Deus dá uma coisa legal, elas querem duas coisas legais. Meus irmãos, você é grato a Deus? A gratidão é entender a soberania de Deus. Eu chamo de uma pessoa próspera, uma pessoa contente com aquilo que Deus dá, não uma pessoa que tem muito. Eu conheço muitas pessoas que têm muito e converso com elas, e pessoas que têm muito e são extremamente infelizes. Eu conheço muitas pessoas que têm tudo o que o dinheiro pode comprar, mas estão extremamente infelizes. Uma vez eu conversava com um homem muito rico financeiramente, em uma cidade vizinha, e aquele homem estava um pouco depressivo, e eu falei: fulano, o que acontece que o senhor está tão assim infeliz? Ele falou: olha, eu tenho muito milho armazenado e o preço está caindo. E eu falei: olha. Aí ele falou: olha, eu tenho muito café armazenado, eu acho que o preço vai cair. Esse não tinha caído ainda, mas ele achava que ia cair. E de repente ele sacava uma pastilha daquelas para não dar azia e começava a mastigar. E aquilo era nojento, porque fazia espuma dos dois lados da boca. Por quê? Ansiedade com coisas que ele não vai poder levar no dia da sua morte. Interessante que o milho estava baixando, mas o café ele achava que ia baixar. Ele estava preocupando com o que não havia acontecido. Meus irmãos, estas coisas passam, mas a soberania de Deus jamais passará. Ele governa, Ele governou e governará para sempre. Queira você ou não, você se adequade à palavra dEle ou não, Ele continuará soberano. Ah, mas eu acho que não é assim, o problema é seu. Ele continua soberano. E daqui um dia Ele vai requerer a sua vida. E você e eu compareceremos diante dEle. A segunda coisa que eu aprendo aqui, e ela está bem no final do versículo 3. Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa demais para nós. Nós só a suportamos por sua misericórdia. Qualquer pessoa que tem a revelação do Espírito Santo de um pequeno versículo aqui da palavra de Deus,
se não pela misericórdia, ele estaria aniquilado. São coisas grandes, profundas, vigorosas, maravilhosas demais para nós. Quando Jó amaldiçoou o dia da sua morte, quando Jó começa a questionar o porquê estava acontecendo com ele, eu me lembro de Abacuque, que também passa pelo mesmo problema. Abacuque vira a ira do Senhor através de um exército inimigo sobre o povo, e ele perguntava: até quando prevalecerá a injustiça? E depois ele entende, porque o Senhor diz: olha, escreve para que todo mundo que passar possa ler. E o Senhor então diz: o justo viverá pela fé. E é interessante que as coisas de Deus são muito maravilhosas. Se você não consegue enxergar isso, você precisa desesperadamente buscar em oração o porquê, quando você lê a palavra de Deus, você não fica impactado. Eu estava terminando a leitura de Hebreus, e se não me engano, o versículo 12, 6 me impactou o coração. Falava a respeito da finalidade da disciplina do Senhor. Quantas vezes eu já li esse mesmo texto? Mas a misericórdia de Deus foi grande para comigo e me trouxe algo especial. E eu pude notar o quão maravilhoso é o Senhor cuidando de mim na sua disciplina, cuidando dessa igreja na disciplina dele, para que essa igreja cresça em segurança no caminho correto. Meus irmãos, talvez você não entenda coisas que estão acontecendo na sua vida agora, mas se vêm de Deus, são maravilhosas demais para você entender realmente. Você deve simplesmente se curvar diante de Deus e suplicar para que Ele ministre na sua vida, mesmo que isso tenha que lhe causar dor. É interessante que quando Paulo, ele suplica ao Senhor: olha, tira isso de mim. E quando ele suplica pela terceira vez, vem uma resposta dos céus. E é interessante que a igreja, ela quer uma resposta de acordo com o que ela pediu. E vem uma resposta totalmente diferente daquilo que Paulo pediu. Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes nós queremos momentos tranquilos na nossa vida, e o Senhor permite o espinho na nossa carne, e nós então suplicamos para que Ele remova aquele espinho, e a resposta é: a minha graça te basta. E nós falamos: eu não quero essa resposta, eu quero o que eu quero. Então nós deixamos de conhecer a Deus, de viver coisas preciosas na presença do Senhor, de ver as coisas maravilhosas demais para nós. Meus irmãos, quando Paulo entende a palavra do Senhor, ele fala: olha, eu vou me gloriar na fraqueza, porque ali habita, ou ali repousa o poder de Deus. Porque quando sou fraco é que sou forte. Eu entendi a palavra do meu Senhor. Eu não quero mais que Ele remova o espinho, mas eu quero viver o poder de Deus na minha vida, ainda que precise ser na fraqueza. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos buscar o entendimento da palavra do Senhor. Nós precisamos entender que as coisas de Deus são maravilhosas demais para mim, ou para nós. Eu e você precisamos buscar conhecer a Deus. Meus irmãos, o que Deus não te deu, que você entendeu que é maravilhoso demais para você, Ele não ter te dado. Quantas vezes você entrou num culto aqui, totalmente destruído, sem qualquer esperança, e a palavra lhe encheu o coração, que você saiu quase levitando ali naquela porta. As coisas de Deus são realmente maravilhosas demais. Mas nós queremos coisinhas dessa vida. Eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito com o meu casamento, não estou satisfeito com a minha casa, não estou satisfeito com isso, não estou satisfeito com aquilo, não estou satisfeito com meus filhos, não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Isso é falta de Deus. Glorifique a Deus pelo que você tem. E quando Ele te der as coisas, louve a Ele, porque foi Ele que te deu. Hoje, eu e Vinícius almoçávamos ali em Alfenas com um irmão, e eu falei: irmão, agradece a Deus por essa refeição. E o irmão, ele, na sua oração, ele expressou justamente isso: obrigado, Senhor, por essa providência. Não há condições
de nós a obtermos sem que a tua mão libere. Isso é uma oração de dependência que o irmão fez ali. Muitas vezes nós estamos enfastiados com as coisas, né? Ai, Senhor, eu acho que não está bom essa mesa hoje. Enquanto nós deveríamos estar alegres, porque mais uma vez o Senhor mostrou a sua maravilha na nossa mesa. Isso eu estou falando de coisas ainda materiais. Agora, quem disser as coisas espirituais que Ele tem nos proporcionado. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele chega a um nível de relacionamento muito mais que especial com Deus. Por quê? Porque a dependência dele era de Deus. E ele conclui isso, Senhor, mesmo eu sendo esse homem, que o Senhor diz que eu sou reto, que eu sou íntegro, que eu sou temente a Deus e que eu me desvio do mal, havia espaço para crescimento no teu conhecimento e no relacionamento profundo contigo. E é interessante que Jó aqui, ele chega a essa conclusão sem receber nada. Como é que ele estava aqui? Pobre, sem filhos, com a sua mulher mandando que ele amaldiçoasse, com 3 amigos que ninguém quer ter, e doente. Eu pergunto, o quanto você conhece do Senhor? Eu pergunto, o quanto os teus olhos têm conseguido ver a Deus? O quanto você tem detectado das coisas de Deus no seu coração? Quais as experiências que você tem tido com o Senhor? Só você e Deus. Onde você tem glorificado a Deus. Onde você tem reconhecido que você tem conhecido mais dele. Talvez não ao ponto de declarar, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tamanha afinidade. Tamanho deleite na presença do Senhor. É interessante que quando o salmista diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, não é para você agradar a Deus, para Ele te dar o que você quer, é que a sua alegria seja o Senhor e o seu coração será satisfeito no Senhor. Mas como nós somos extremamente materialistas, de vez em quando nós mudamos esse texto. Eu vou fazer umas coisas legais para o Senhor, para Ele me dar outras coisas legais. Isso é cancelar a palavra viva do Senhor. Meus irmãos, o que o Senhor precisa te dar hoje para que você o louve? Para que você, quando você cantou, quero conhecer-te cada dia mais. O que é conhecer a Deus? Será que é isso, esse tipo de vida? Será que é o que você tem vivido até hoje? Quarto, arrependimento diante das nossas atitudes perante o Senhor. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, do que você se arrependeu hoje perante o Senhor? Ah, de nada, então você está em pecado sem perdão. Nós pecamos, mas nós temos um Pai que perdoa. Cabe a nós arrependimento todos os dias. Cabe a nós uma vida prostrada diante do Senhor. Cabe uma vida curvada diante do Senhor. Meus irmãos, se não há arrependimento, não há reconhecimento do pecado. Se não há arrependimento, não há tratamento do pecado. Nós pecamos, sim, eu e você pecamos. E talvez o meu pecado seja até maior que o seu.
Mas há um Deus que perdoa pecados, se nós verdadeiramente nos arrependemos. Quando o Senhor começa a pregar, Ele diz: arrependam-se. Arrependam-se. Ele não diz: você será feliz, você terá tudo que você quer. Muito pelo contrário, Ele trata o coração. É interessante, quando aqueles 4 jovens, eu falei jovem, mas não sei se é jovem, aqueles 4 amigos pegam na maca daquele homem que era paralítico e levam ele para estar diante de Jesus, e não conseguem entrar, a porta estava cheia. Aí eles sobem no eirado e descem. Eu acho que é igual nas reuniões de oração, tem que descer, tanta gente. O que o Senhor fala? Levanta e anda. Os teus pecados estão perdoados. Nós temos um problema, e o problema não é a nossa enfermidade física. O problema não é se você está contente ou não com a sua aparência. O problema não é se você ainda é jovem ou se você já é um ancião. O meu problema, o seu problema é o pecado. Nós fomos libertos da condenação do pecado. Nós fomos libertos do domínio do pecado. Mas nós não fomos libertos da presença do pecado. Cumpre a nós dominar o pecado. Cumpre a nós ter atitudes que louvem o Senhor. Então nós temos um problema hoje, o pecado. Diz a palavra que tenazmente nos assedia. Hebreus 12, versículo 1 ao 4. Que tenazmente nos assedia. Então nós precisamos ter uma adoração ao Senhor. Um tempo, todos os dias, em todos os momentos, ligados ao trono de Deus, através da sua palavra, através da oração, através de ações que revelam graças ao Senhor, para que nós possamos suportar e dizer não ao pecado. E quando nós pecarmos, nós precisamos ter o arrependimento das nossas atitudes diante de Deus. Meus irmãos, José levava tão a sério o pecado, que quando a mulher de Potifar, ela tenta induzi-lo a ter um relacionamento, e ela lança a mão sobre ele e pega na sua capa, ele sai correndo. Por que ele saiu correndo? Porque ele conhecia o perigo do pecado. Antes dele sair correndo, quando a mulher faz uma proposta a ele, o que ele responde? Pecaria eu contra o meu Deus? Quer dizer que ele tinha uma vida santa no Senhor. Ele tinha conhecimento de Deus. E ele sabia que ele não podia ficar ali. Correto ou não? Tem que fugir. A palavra do Senhor, ela diz: resistir ao diabo e ele fugirá. E ela nos ensina a submeter a quem? A Deus. Então, submetamos-nos ao Senhor, quer dizer, estejamos debaixo do cuidado do Senhor, e vamos fugir do diabo. Normalmente nós fazemos diferente, nós fugimos do Senhor e nos submetemos ao diabo. Meus irmãos, qualquer um de vocês que mexe no computador, você está a um clique do pecado. Você está a um clique do pecado. Eu conversei num encontro que eu tive há um tempo atrás, fora da cidade, pastor de quase 70 anos, sabe qual que era o problema dele? Pornografia na internet. Fuja do pecado. Fuja, resista a Satanás. Se submeta a Deus. Eu não estou falando que o pastor é pior do que eu. Eu estou contando o testemunho para você ver que não é a idade que criou a maturidade e nem a posição que ele ocupa. Todos nós estamos rodeados pelo pecado. Então nós precisamos ter uma vida prostrada no Senhor e arrependimento todos os dias. Agora, o Senhor então, Ele dá uma palavra para os 3 amigos. Olha, se vocês quiserem
fugir da minha ira, vocês vão ter que preparar o sacrifício, ir até Jó, e Jó orará por vocês. Jó será o intercessor. Então eu queria aprender uma coisa aqui, que eu preciso ter na minha vida: perdão e intercessão pelo que me persegue, ou aquelas pessoas que fazem mal a nós. Meus irmãos, muitas pessoas não gostam de mim, inclusive aqui, nesse ambiente aqui. Muitas pessoas têm ódio de mim, e eu fico sabendo, elas querem que eu fique sabendo, elas mandam falar para mim que tem ódio de mim. O que eu comecei a fazer é orar por essas pessoas. Mas não é porque eu sou bom, eu não sou bom, é porque o meu Deus quer assim. Então agora eu estou aprendendo a orar por essas pessoas, sem ira no fundo do coração, sem sarcasmo no fundo do coração. Deus está tratando o meu coração, e eu estou conseguindo orar, e orar de uma maneira gostosa. Mas onde eu aprendi isso? Na palavra. E o Evangelho me ensina isso, mas aqui me ensina isso. O meu servo Jó, versículo 8, final dele: o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. O meu servo, o meu escravo, orará por vocês. Meus irmãos, o Senhor, Ele nos traz uma instrução: orai pelos que vos perseguem, ame os que não te amam. Que graça tem, ou que louvor tem você amar as pessoas que te amam? Quando eu tinha 10 anos, uma menina falou que me amava. Eu falei: se você me ama, eu também te amo. Quer dizer, tinha uma condição. Mas nem sabia nada dessas coisas, porque 10 anos, hoje os caras sabem tudo, é PhD em tudo, não é verdade? Não. Nunca tivemos nada. Mas eu lembro que eu falei: se você me ama, então eu também te amo. Quer dizer, se você parar de me amar, eu paro de te amar. Olha para você ver. Isso é condicional. Mas a palavra nos ensina o quê? Amar aqueles que nos fazem mal. E quando nós formos injuriados pelo nome do Senhor, nós podemos ficar tranquilos, porque grande é o nosso galardão, o nosso prêmio. Então, eu preciso de perdão, de perdoar. E eu preciso de interceder. Meus irmãos, Jó estava doente ainda. Jó estava doente. E o Senhor, então, eu imagino Jó doente, recebe 3 caras que detonaram com ele. Ele fala: Jó, o Senhor mandou você orar por nós. Está aqui o sacrifício, vamos fazer um louvor aqui, vamos sacrificar o Senhor, e o Senhor vai orar por nós. Ah, o Senhor que disse: amém, vamos orar. Lembra que eles tinham detonado com Jó? Diz a palavra no versículo 10, que nós não lemos a princípio: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este, o quê? Orava por quem? Pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Meus irmãos, o que eu aprendo aqui? Que perdoar e orar pelos meus inimigos ou por aqueles que me fazem mal é questão de obediência. Quando o Senhor colocou Adão lá no Éden, e Eva lá no Éden, Ele não falou sobre a graça, Ele não falou sobre perdão de pecados, Ele deixou uma doutrina ali, a doutrina da obediência. Olha, tudo aqui você pode ir, mas dessa árvore você não come. Ele requereu só o quê? Obediência. E Jó teve a sua sorte, o seu destino mudado quando ele obedeceu ao Senhor. Sabe qual que é o problema nosso? Nós queremos conquistar o favor de Deus, mas não obedecê-lo. Nós queremos um Deus que não veja aquilo que nós não fazemos, que Ele apenas nos dê coisas. É um Papai Noel evangélico. É um Papai Noel evangélico. É isso que nós queremos.
E isso é idolatria. Eu querer um Deus da maneira que eu quero é um Deus feito por mim. Não existe esse Deus aqui na palavra. A obediência é melhor do que o sacrifício. E nós precisamos viver uma vida de obediência. Perdoe. Quantas pessoas que eu orei ficaram endemoniadas porque não havia perdoado, ou não haviam perdoado lá atrás. Quantas pessoas que tiveram manifestação de demônios porque não tinham liberado perdão, mostravam que elas não tinham comprometimento com Deus, mostravam que elas tinham uma vida afastada de Deus, e o demônio veio e apossou do seu corpo. Meus irmãos, há uma coisa que destrói uma pessoa, é a falta de perdão. Não destrói aquela pessoa, destrói a você quando você não perdoa. E eu queria que você entendesse muito bem. Perdoar é preciso. Orar, interceder pelas pessoas que te fazem mal, é um exercício que Deus requer de nós. E pode começar como algo muito ruim para você, mas depois vai passar a ser um hábito, depois vai passar a ser um prazer, porque será o cumprir da palavra de Deus. Atinem, atinem. Essa é a palavra de Deus. Jó foi abençoado enquanto orava pelos seus amigos, aqueles homens que detonaram com ele, homens que disseram que ele estava assim porque ele estava em pecado, e Jó agora podia falar: aqui não, bichão. Sim, Senhor. Por isso é chamado de servo, não por ele mesmo, não pela igreja que ele frequentava, pelo próprio Deus. Será que o Senhor te chama de servo essa noite? Será que o Senhor te chama de servo íntegro, justo e temente a Deus, e reto, e que se desvia do mal? Será que o Senhor me chama assim essa noite? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu conhecimento das coisas de Deus? Eu quero que você seja apaixonado por Deus. Eu quero que você deseje as coisas de Deus. Uma das minhas orações aqui pela manhã é que você tenha um relacionamento profundo com Deus. As pessoas hoje, elas são adeptas de uma igreja, de uma denominação, de um pastor, de um grupo de música, de um ministério, mas dificilmente há alguém que diga: eu quero conhecer mais de Deus, eu tenho zelo nas coisas de Deus, eu quero Deus. Então eu te chamo a atenção essa noite. Como está a sua vida com Deus? Meus irmãos, Ele está no seu trono. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Que Deus te abençoe. Que você possa glorificar a Deus essa noite. Que quando você sair daqui, você vá pensando: alguém que você não perdoou, perdoe. Vá a Deus em oração, libere perdão primeiro com o Senhor, ore, comece a orar por essa pessoa. Nós temos a mesma dificuldade, meu irmão. Eu também não gosto de ser contrariado, essa carne aqui não gosta de ser contrariada, irmão. Eu quero a minha calói, como dizia aquele menininho do meu tempo. Mas não é assim a nossa vida. Nós morremos para nós mesmos. Os nossos projetos já não interessam, agora nós estamos debaixo da direção total, exclusiva e soberana de um Deus vivo, santo e poderoso. A nossa vida deve ser voltada para as coisas do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu te convido a ficar de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor Deus, que nós pudemos hoje nos deleitar na tua palavra. Senhor Deus, quantas vezes nós temos olhado para essas coisas circunstanciais, temporárias do mundo, materiais, Senhor Deus, e nós temos nos alegrado nelas, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, nós sabemos que a verdadeira alegria está em te servir, em te adorar, em ter o coração tomado pelo Espírito Santo, e nós não temos olhado para as coisas espirituais como deveríamos. A tua palavra diz que nós devemos olhar para as coisas do alto, não as que são aqui da terra. Senhor Deus, nos perdoa porque temos pecado contra o Senhor. Senhor Deus, esse povo rompeu hoje, Senhor Deus, talvez o seu tempo de descanso, talvez deixou alguma coisa por fazer ainda, Senhor Deus, porque quis vir aqui te adorar. Outros irmãos estão ligados ali na internet, assistindo, Senhor Deus, e louvando ao Senhor. Que todos eles recebam do Senhor essa noite.
Senhor Deus, que os nossos corações sejam tomados, Senhor Deus, pela segurança da salvação, pelo amor incondicional a um Deus santo, vivo, reto e poderoso, que nós possamos compreender um pouquinho mais da tua soberania, Senhor Deus, que ela é incontestável, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fala acontece e pronto, o Senhor é o dono de todas as coisas. Nos dá conhecimento da tua palavra, nos dá experiências na tua palavra, onde o teu Espírito Santo nos revele coisas maravilhosas para nós, Senhor Deus, e que nós possamos aplicar nas nossas vidas, e quando nós chegarmos nos nossos lares, que nós possamos demonstrar que o Senhor tem habitado as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, leva essa igreja em paz, para louvor da tua glória, é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe.